En este capítulo veremos os vetores e suas propriedades. Cada uma das grandezas físicas que serão aprendidas em Física 1 podem ser classificadas como grandezas escalares ou grandezas vetoriais. As grandezas escalares são, por exemplo, o comprimento, altura, rapidez, energia, trabalho, etc. As grandezas vetoriais são, por exemplo, a posição, o deslocamento, a velocidade, a força, o momento linear. Uma grandeza escalar é uma grandeza física que é descrita por um número, seja ele positivo ou negativo, com unidades físicas apropriadas. Por exemplo, consideremos um carro que em um tempo inicial estava no ponto norte e que em 20 segundos retorna ao mesmo ponto. Vamos fazer tudo de novo. Uma grandeza escalar é uma grandeza que é descrita completamente por um número, seja ele positivo ou negativo, com unidades físicas apropriadas. Consideremos o seguinte exemplo. Seja um carro que em um tempo inicial estava no norte e que em 20 segundos retorna ao mesmo ponto norte, descrevendo um movimento circular a velocidade constante e igual a 40 metros por segundo. Então, podemos dizer que a grandeza rapidez, a grandeza escalar rapidez do carro é de 40 metros por segundo. Uma grandeza vetorial, ela é descrita tanto por seu módulo quanto por a sua direção e sentido, e com unidades físicas apropriadas. Consideremos o vetor seguinte. Consideremos o seguinte vetor. O módulo dele está dado pelo tamanho dele. A direção, neste caso, é uma direção norte-sul. O sentido desse vetor é o sentido sul, que é dado pelo zeta. E neste exemplo, que a gente tinha considerado do carro, que saía do ponto norte, a velocidade dele é sempre tangencial à trajetória circular. A direção dele é sempre Voltemos a considerar o exemplo anterior. Por exemplo, consideremos o exemplo anterior. Por exemplo, consideremos o exemplo anterior, no qual um carro se movimentava a uma velocidade constante de 40 metros por segundo e descrevia uma trajetória circular. E neste caso, não acredito, apertei o botão errado. Vamos lá. Um exemplo de vetor seria a velocidade do carro do exemplo anterior. Esse carro, ele descreve uma trajetória circular. Então, o vetor velocidade é sempre tangencial a essa trajetória circular que ele descreve. E se a gente faz uma... Se olharmos a uma distância mais longe, aí eu quero fazer um zoom, entendeu? Se eu descrevo, sempre está nessa trajetória circular.
Um exemplo de vetor podemos encontrar no exemplo anterior, no qual o carro descrevia uma trajetória circular saindo do ponto norte e retornando ao ponto norte em 20 segundos. A velocidade desse carro, ela é sempre tangencial à trajetória circular que ele descreve. E os vetores, eles vão sempre no sentido anti-horário. Essa velocidade tangencial, ela tem o módulo sendo constante, ou seja, se a gente descreve o tamanho do vetor, ela vai ser do tamanho de 40 metros por segundo. Tá, tem que apagar. Como é que a gente faz?